Tá certo, pastor. E em Rolim de Moura, hoje, eu acompanho, assim, a sua trajetória. A sua trajetória, na verdade, eu acho que vem acompanhando, muita gente tem acompanhado o senhor como pastor, essa revolução que aconteceu na igreja, né? Pessoas que não iam na igreja, assembleia, começaram a ir. Outras saíram, começaram a voltar. É. Né? Tem a ver com esse chamado do Espírito Santo? Aconteceu o que aconteceu há 102 anos, podemos dizer que está acontecendo em Rolim de Moura, esse reavivamento, Pô, Tiago, avivamento, é, como que eu posso chamar isso? eu não posso ser vaidoso a ponto de dizer que é igual aconteceu lá, né? Acho que talvez não nesse nível, né? Mas o Espírito Santo, ele não se renova todos os dias? A todo momento? Ele está atuando sempre, né? Sempre atuando. E eu sei que é algo sobrenatural que tem acontecido, né? Não vou dizer que é o mesmo nível, né? Porque lá ficou marcado na história do Brasil todo, né? Que eu não sei se chega a esse nível, né? Mais local mesmo. Mas eu tenho certeza que é a mão de Deus, o poder de Deus que está com a gente e está permitindo acontecer isso. Isso eu não tenho dúvida. Não é o pastor Maxwell, não. É Deus aqui que resolveu. Claro que usando a gente, né? E todos que estão conosco ali para poder acontecer isso. Então é a misericórdia de Deus mesmo que está. E o dia a dia do pastor? O dia a dia. Agenda lotada? Eu nunca dou conta de toda a agenda porque fica sempre algumas coisas para renovar para amanhã, para depois. Tem bastante pessoas para dar atenção, né? Pessoas que estão iniciando, pessoas que estão reiniciando, pessoas que desejam uma ajuda de alguma forma, conversa, oração. Então é bem extenso. Eu atendo no gabinete pastoral. Eu sempre brinco ali, os últimos eu peço perdão, vamos deixar para amanhã, porque senão eu não vou em casa. Sempre tem sempre tem a mais do que o tempo permite de pessoas para ser atendido. Eu atendo segunda, quarta, quinta e sexta. Lá na igreja? Lá na igreja. Terça não, porque eu tenho um propósito, já tenho uns 14 anos que eu tenho um propósito. Terça-feira é eu e Deus, Bíblia, livro, eu e Deus e os livros. Desliga o celular... Ninguém acha. Não, terça não. Entendeu? Porque é um propósito, porque eu preciso preparar bem, porque o pessoal vai com aquela sede que você já viu e a gente tem que estar com conteúdo, né? E mensagem de Deus ali para alimentar o povo. Você amanhece a terça sabendo que vai estudar? Ou você deixa a inspiração vir? Às vezes é porque você percebeu que eu trabalho temático, tema, né? Já tem um tema estabelecido e eu termino uma terça, parece que já está meio engatilhado para continuar, né? Devido a uma sequência. Estou falando agora sobre atitude, né? E encontrei no texto ali de Zaqueu e Jesus muita atitude no texto, comecei e não termina e vai nisso. Inclusive você não terminou, não né? Terminei, Terça-feira. tem que continuar. Você podia terminar, né? Aqui, né? Aqui não, porque gasta muito tempo, você vê que lá é 1 hora. Lá é 1 hora cada parte e não termina, né? Falei, poxa, eu vou ter que vir terça-feira para saber o fim dessa história. Ali tem muita coisa ainda. Então eu já sei mais ou menos que eu vou continuar, né? E Deus vai conduzindo assim. Acontece muitas vezes eu estar dormindo, eu sonho com o texto bíblico, ou eu acordo pensando nele, falo com a esposa, olha, vê o texto, vou lá estudar ele. Acontece. Então acontece de várias maneiras, né? Os temas acontecem também assim. Quando vai chegando novembro, eu já começo a orar a Deus assim, Senhor, qual o tema que o Senhor quer que a gente fala próximo ano? E dependente do lugar, às vezes ele surge, já aconteceu de estar no mercado, aí vem o tema, dirigindo, vem o tema, acordo com o tema, acontece. Então, várias maneiras, né? E aí vai trabalhar aquele assunto. Esse é o agir do Espírito Santo? Sem dúvida é o agir do Espírito Santo. A gente é dependente, a gente pede, né? E fica aguardando o sinal. Pode vir de qualquer lugar. Pode vir. Já veio de várias maneiras. Já teve vezes eu estar dirigindo e olhar o pessoal de férias um pouquinho, né? Tira uns diazinhos, todo mundo dormindo, aí vem. Aí eu não posso parar para escrever. Pego assim, faço um áudio aqui, né? Falando alguma coisa, para depois eu vou trabalhar aquilo ali. Então é interessante, mas é Deus, vem mesmo. E como que você vê a questão da família?
A pastora, ela acompanha o senhor, tem a mesma Sim. missão. E como que é essa vida de, não de pastor, mas de marido e de pai, de duas mulheres? Uma tá fazendo medicina, já se formou? Já se formou, já é casada, né? Mais velha, casado, o esposo também é médico, já está trabalhando e já está com CRM, já está trabalhando. E ela, como fez lá no Paraguai, ela está fazendo revalida, né? As duas é formada em medicina? Não, a mais nova Ah, está sim. cursando psicologia, termina o ano que vem. E a esposa está cursando psicologia também, tá? A correria tá grande. Concilia? Sentem falta do pai? Sentem falta do esposo? A gente consegue se A gente consegue se reunir, né? A gente dá um jeito e já acostumamos com essa rotina, então a gente se reúne, corre aqui pra lá, pra cá, mas no final tá conclui o dia ali juntos, né? Dá certo. Você perguntou sobre família, né? Família depois da salvação é o bem mais precioso, né? Nós temos primeiro Deus, né? Depois família. Isso aí é intocável, é um projeto divino. Família, cônjuge, os filhos. Não existe presente maior para o ser humano depois da salvação do que família. Família é algo projetado por Deus, né? Deus que instituiu a família, né? Fez um homem, uma mulher, e nasce os filhos para a glória de Deus, para juntos viverem uma missão que Deus chamou e serem felizes, né? E a família é o local onde você renova suas forças, é onde você tem o seu aconchego. Família é um mistério, né? É algo precioso. E as pessoas que optam por não se casar? Não dar continuidade na família, não gerar a família. Então, Qual a sua visão? eu Você acha que a vida vai cobrar isso? isso lá na frente pode refletir, né? Porque de alguma maneira vai fazer falta, né? Há alguns casos específicos de não ter uma família, não ter um cônjuge. Um exemplo, Paulo, né? O apóstolo quis viver para Cristo e não teve família. Um dos que mais ensina sobre casamento na Bíblia, e ele não casou. Mas é um caso raro, específico, de um chamado que Deus deu para ele. Mas ele incentiva lá nos textos para casar. Se você ler 1 Coríntios capítulo 7, ele dá uma aula sobre vida conjugal, sem ser casado, né? Então é um caso à parte. Agora, o próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só, né? Far-lhe-ei uma adjutora. Foi quando Deus fez Eva e entregou a Adão. Então a vontade de Deus é que o homem case e constitua a família. A mulher e o homem casem e constituam a família. Isso é um plano original de Deus, né? Então essa ausência de não casar, a não ser que seja um chamado específico, igual Paulo. Fora isso, pode casar e ter família, que é bênção. Tá certo. Pastor, estamos em 2023. Para essas pessoas que estão nos ouvindo, muitas pessoas não sabem como buscar esse Cristo que você prega. Muitas pessoas não sabem buscar essa salvação que você prega. O que essas pessoas devem fazer hoje? Os que estão nos ouvindo. Sim. Qual que é o primeiro passo que um ser humano tem que dar encaminhado a Cristo? Então, todos nós somos convidados pelo próprio Cristo a segui-lo. É Jesus quem disse, vinde a mim todos, Mateus 11, 28. Todos. E ele classifica algumas situações difíceis, que estão cansados, sobrecarregados, que é o que a vida... Isso acontece com todos nós, né? E eu vos aliviarei. Todos nós, então, somos convidados. Só não vai quem não quiser dar atenção a esse convite. Ir a Cristo, certo? E foi Cristo que instituiu a igreja. Porque vai a Cristo sem igreja? Bom, pode ser que sim, mas fica assim meio desconexo, porque precisa de um... Eu comparo assim... O Senhor comparou a gente como ovelha, né? Se fosse aqui no nosso contexto, seria um gado, né? Imagina um gado sem curral.
fica meio alongado, né? Meio desorientado, meio faltando alguma coisa. Então, para seguir a Cristo é necessário ter esse cuidado. E para ser cuidado, para ser pastoreado, para ter o apoio espiritual, precisa de uma igreja. Então o primeiro passo é ir para uma igreja. Eu não sei se eu digo primeiro para uma igreja ou para Cristo. Cristo primeiro, mas ele precisa de congregar, de ter um local para ser cuidado, para ser direcionado, medicado. É justamente para esse tratado. povo que não tem igreja, esse povo que não sabe, eles- que não teve base. Eles precisam, essas pessoas precisam ir a Cristo e procurar uma igreja. Não é que tem que ir lá na igreja se entregar a Cristo. Pode entregar em casa, onde quiser. Mas procure uma igreja, um pastor, porque tem que estar em comunhão, tem que ter um grupo que vai lhe apoiar nos momentos difíceis. Nós somos seres sociáveis, né? Nós temos que estar em grupo para se fortalecer. Então procure uma igreja séria. Pastor, mas tem umas que não é. Infelizmente tem algumas coisas meio estranhas, né? Procure um pastor que não é perfeito, mas que é um homem sério. E tem vários, né? Para você ser apoiado, ser ajudado e se envolver, porque é muito difícil seguir a Cristo e não envolver com nada. Daqui a pouco não está mais seguindo, já se perde de novo. Então tem que ter essa sequência espiritual. Precisa ter um local, né? Para saber, não, eu sou dali, é ali que eu vou congregar, é ali que eu vou buscar orientação, é ali que eu vou fazer alguma coisa para Deus, né? Alguém vai me direcionar. Então é Cristo, o caminho é Jesus, né? Não tem outro jeito. E não se esqueça de deixar o like e comentar abaixo o que achou. Obrigado por assistir mais este corte do Convencional Podcast. Tem mais cortes aqui no canal, viu?